Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar fundo no capítulo 6 do livro de Juízes, Isso aí, é uma passagem bem conhecida, né? com Gideão, exatamente. A história começa com aquele ciclo que a gente já viu antes em Juízes. Os israelitas fazem o que é mal aos olhos do Senhor, E a consequência vem. sim. Desta vez, são 7 anos de opressão. E quem está oprimindo são os midianitas. E não era uma opressão qualquer, né? Era algo, assim, sistemático e devastador. Muito. O texto descreve que na época das colheitas, os midianitas, junto com os amalequitas e outros povos do leste, subiam, Como uma nuvem de gafanhotos, né? Uma imagem forte. exato, incontáveis. Eles invadiam, destruíam as plantações até a região de Gaza. Roubavam ovelhas, gado, jumentos, não deixavam nada. Deixava o povo da miséria mesmo, a ponto de eles terem que se esconder. Sim. O texto fala que eles procuravam refúgio em fendas nas montanhas, cavernas, fortalezas, e nesse desespero todo, o povo clama ao Senhor. E a primeira resposta de Deus, olha que interessante, não é enviar Gideão logo de cara. Não mesmo, o que acontece primeiro. Deus envia um profeta. E a mensagem dele é dura, na verdade. É verdade, ele basicamente faz um lembrete, né? Sim, ele diz, olha, eu tirei vocês do Egito, livrei vocês dos opressores, dei essa terra para vocês, e a única coisa que pedi foi, não adorem os deuses dos amorreus. E a conclusão é direta. Bem direta, mas vocês não me ouviram. É um confronto com a raiz do problema, a desobediência. Total. E é nesse contexto de opressão e depois desse puxão de orelha divino que surge Gideon. E a forma como ele é encontrado é muito significativa. Sim, o anjo do Senhor aparece para ele onde? Num lagar, que é um lugar para pisar uvas. Mas ele tá lá fazendo o quê? Malhando trigo, escondido para não ser pego pelos midianitas. Exatamente. E aí vem a saudação do anjo, que é quase irônica nesse cenário. O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Imagina a cena. Um homem escondido, tentando salvar um pouco de comida, sendo chamado de poderoso guerreiro. A resposta dele mostra bem essa dissonância, né? Totalmente. Gideão responde com muito ceticismo, quase uma reclamação, né? Ah, meu senhor, se o senhor está conosco, por que tudo isso aconteceu com a gente? Cadê aquelas maravilhas todas que nossos pais contaram? Parece que o Senhor nos abandonou. É uma pergunta carregada de dor de quem está sofrendo e não entende onde Deus está no meio daquilo tudo. E essa dúvida é muito humana, né? Mesmo diante de uma aparição divina, a realidade do sofrimento pesa. Questionar a presença de Deus em tempos difíceis é algo real. Sim. E Deus não responde com uma explicação teológica complexa. A resposta é uma ordem, uma comissão. É direta. Vá com essa força que você tem e salve Israel dos midianitas. Não sou eu que o envio. Mas Gideão hesita de novo. Ele olha para si mesmo, para sua condição. Como eu. Meu clã é o mais fraco da tribo de Manassés e eu sou o menor na casa do meu pai. Aquela sensação de pequenez, de incapacidade. E, novamente, a resposta divina não foca na capacidade dele, mas na promessa da presença. Isso é crucial. Deus diz, eu estarei com você. A garantia não é a força de Gideão, mas a companhia de Deus. É isso que fará a diferença. Ainda assim, Gideão pede um sinal. Ele quer ter certeza, né? Prepara uma oferta, um cabrito, pães sem fermento. E o anjo faz algo extraordinário. Toca a oferta com a ponta do cajado e fogo sobe da rocha e consome tudo. E o anjo desaparece. Aí Gideão se dá conta. Eu vi o anjo do Senhor face a face. Vou morrer. O medo bate forte. Mas Deus o acalma. Paz seja com você. Não tema. Você não morrerá. E Gideão ali constrói um altar. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Esse altar vira um marco. O sinal confirmou a missão e o altar é a primeira resposta de fé de Gideão. Mas a coisa não para por aí. Na mesma noite, vem uma outra ordem divina. E essa é bem mais arriscada. Muito mais. Destruir o altar de Baal que pertencia ao próprio pai dele. E não só o altar, mas também o poste de Acera, que era um símbolo da deusa cananeia que ficava ao lado. E ainda usar a madeira desse poste idólatra para fazer uma fogueira e oferecer um touro no altar novo construído para o Senhor. Mas Ele faz isso de noite.
Por medo. Medo da família, medo do povo da cidade. Compreensível, né? Totalmente. E claro, de manhã descobrem tudo: o altar de Baal destruído, o poste queimado. Começa a investigação. Quem fez isso? E logo chegam no nome dele. Gideão. A reação é imediata. Tragam Gideão para fora. Ele tem que morrer. Mas aí acontece uma reviravolta. Joás, o pai de Gideão, dono do altar destruído. Em vez de entregar o filho, ele o defende. E com um argumento genial. Ele diz para o povo, vocês vão defender a causa de Baal? Se Baal é Deus de verdade, que ele mesmo se defenda, já que derrubaram o altar dele. Que jogada! Ele joga a responsabilidade da prova para o próprio ídolo. Isso desarma a multidão. E Gideão ganha um apelido ali, Jerubaal, que significa que Baal contenda com ele, ou que Baal lute contra ele. Essa defesa inesperada do pai foi fundamental, mas logo depois a ameaça externa volta com força total. Os midianitas, amalequitas e outros povos se reúnem de novo para atacar, acampando no vale de Jezreel. A situação fica tensa. É nesse momento crítico que o Espírito do Senhor vem sobre Gideão. Ele se reveste de Gideão, né? Uma capacitação divina para a tarefa. Sim, e aí Gideão toca a trombeta, convocando as tribos para a guerra. Manassés, Aser, Zebulon, Naftali começam a se juntar a ele. Parecia que agora ia, né? Sinais, ordens, capacitação do espírito, o povo respondendo ao chamado. Mas Gideão ainda precisa de mais confirmação. A responsabilidade devia ser enorme. Exato. Mesmo com tudo isso, a dúvida, ou talvez a necessidade de uma certeza absoluta antes de levar o povo para a batalha, fala mais alto. E ele pede mais sinais, dessa vez com um velo de lã, um pedaço de lã tossada. O primeiro teste. Senhor, se vais mesmo salvar Israel por meu intermédio, faça o seguinte, que o orvalho caia só sobre a lã e o chão ao redor fique seco. E Deus pacientemente atende. Mas não basta. Ele pede o contrário. Agora, por favor, não se ire comigo, mas deixe-me fazer só mais um pedido. Que só a lã fique seca e que haja orvalho por todo o chão. E Deus atende de novo. 2 sinais bem específicos, né? Mostrando essa busca de Gideão por segurança antes do passo final. O que nos deixa, talvez, com uma reflexão interessante para encerrar. O que essa necessidade repetida de Gideão por sinais visíveis, mesmo depois de encontros tão diretos com Deus, comissões claras, até o revestimento do Espírito, o que isso sugere sobre a natureza da nossa própria fé? Especialmente quando a gente está em tempos de muita incerteza ou quando o peso da responsabilidade parece esmagador.